Estamos aqui com o João Paulo, num bate-papo, para falar sobre a transformação da vida dele, da cirurgia bariátrica. Então a ideia aqui é a gente conversar com pessoas que passaram por todo esse processo, e eu que sou um cirurgião bariátrico, estou na área aí há mais de 30 anos, estou trazendo pacientes que eu tive a oportunidade de vivenciar com eles esse processo de transformação, para a gente vir aqui conversar, ele dá o depoimento dele, de tudo o que aconteceu, e em cima disso a gente refletir um pouquinho sobre o processo de transformação da cirurgia bariátrica. Hoje eu estou aqui com o João Paulo Yoshida. Yoshoka. João Paulo Yoshoka. Ele que foi meu paciente. Há quanto tempo, João, a gente tem? 5 anos. 5 anos. E teve um processo de transformação espetacular, né? Ele mudou a vida dele completamente. Ele vai contar hoje pra gente um pouquinho da história dele. Então, João, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo café. O João trouxe um café aqui maravilhoso pra gente tomar durante esse bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Né? E aí, João, me conta o que aconteceu que você ficou obeso? O que aconteceu na sua vida que você, de repente, se viu gordo? Bom, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade. Acho que é muito importante a gente mostrar para outras pessoas que estão obesas ou que estão passando por esse processo e que têm dúvidas ainda sobre o que está fazendo, tá? Então, parabéns aí por essa oportunidade e esse programa aí que vai ser um sucesso, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é se ver, e a gente começa a engordar, a gente não percebe que está engordando. Por incrível que pareça, eu cheguei a 147 quilos e não me via com 147 quilos. A gente percebe quando vai comprar uma roupa. Eu percebi, eu sempre fui esportista, fui judoca de alto rendimento, estourei meu ombro, tive que operar e parei de treinar e de lutar. Você tinha quantos anos, João? Quando eu estourei o ombro, mais ou menos uns 17, 18 anos. Até aí você tinha um peso... Pesava 78 quilos. 78 quilos. 78 quilos. Você tem que altura? 1,78. Você estava com peso ótimo. Sim, para quem estava competindo. Sim, claro. Tudo. Excelente. E com isso parei então de treinar, mas continuei me alimentando como um esportista de alto rendimento. Aí a gente vai engordando, passa por alguns problemas na vida que tem, ou um problema familiar, um problema financeiro, e a gente vai descontando isso. Então a minha válvula de escape, que era o esporte, eu não procurei outro, né? Fui me acomodando. E com isso eu fui engordando. Aí casei. Aí a esposa cozinha muito bem. Aí a gente vai se acomodando novamente, só que agora no sofá. Então vai potencializando mais ainda. E foi quando eu tive um gatilho dos meus filhos para eu procurar uma ajuda médica. Foi quando Você tentou antes regimes? Eu fiz por uma nutróloga, tá? Fiz o regime de proteína, que só podia comer proteína sem carboidrato. Emagreci. Só que eu não tratei os meus gatilhos. Então, quando eu tive que parar de fazer aquela dieta, porque você tem um determinado tempo, eu voltei tudo. E aí também aí eu fui procurar para ver se eu fazia então o balão. Só que eu pensei, mas o balão também pode ser da mesma forma. Eu vou emagrecer enquanto tiver com o balão, depois eu tiro o balão, e aí? A chance de eu voltar, e eu vou ter todo esse sofrimento, vamos dizer assim, para depois, será que eu vou estar preparado para depois ir para um segundo passo? Então eu já fui logo para a bariátrica. É a primeira coisa importante, né, João? Primeiro, obesidade é uma doença. Segundo, às vezes as pessoas acham que a obesidade está muito longe delas, e não está. Às vezes são circunstâncias, aquela coisa, você é você e suas circunstâncias. Sim. Às vezes são circunstâncias da vida. Você é um atleta, comia e você vai comendo, uns começam a trabalhar, outros têm algum problema na vida, a doença vai se instalando e a pessoa não percebe direito. Uma coisa que você falou que eu achei importante, que eu vejo muito nas pessoas que me procuram. Às vezes a pessoa não percebe direito que ela vai ficando obesa, e aí ela vai engordando, e aí cada vez o exercício fica mais longe, é mais difícil, o peso, você não tem mobilidade, aí a obesidade vai se instalando. E outra coisa importante que você falou, que ninguém acorda e fala: hoje eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Isso não acontece. Não. A pessoa tenta emagrecer, mas a obesidade, quando ela se instala, ela dá na pessoa para o seu cérebro, ele starta, né, para ele, aquele é teu peso. Tudo que você faz
para emagrecer, o teu cérebro começa a liberar hormônios da fome, a suprimir os hormônios do apetite. E aí é muito difícil, e aí dá o efeito sanfona. Você faz uma dieta restritiva, quando você dá uma relaxadinha, o organismo aproveita aquele momento. Libera hormônios da fome, você volta a comer e volta para aquele peso, e muitas vezes mais, e aí vai uma progressão, né, da doença. Mas aí você ia falando dos gatilhos do seu filho. Seus filhos chegaram para você. Isso, porque assim, eu aprendi com meu pai, e meu pai me pegou também muito, meu pai hoje é falecido, e ele pegou muito no meu pé, porque ele falava que a gente como departamento comercial, que a gente sempre trabalhou, a gente vende a nossa imagem. Né? Então, quando eu chegava em algum cliente com 147 quilos, as pessoas se assustavam. Né? Qual a credibilidade dessa pessoa? Como que eu podia fazer? E meu pai me ensinou algo que todo último dia do ano a gente tinha que escrever as metas que estavam para vir para o ano que estava entrando, para a gente ter um caminho para aquele ano. E eu comecei a fazer isso com meus filhos e com a minha esposa também. E numa dessas, no final de ano, antes de a gente operar, a minha filha escreveu que ela queria me ver magro. E aquilo parece que me foi um gancho de direita no queixo. Né? E eu já tinha te procurado, a gente já tinha conversado, mas aquele negócio de a gente procura, mas a gente vai, se der para postergar, desculpa, né? Para não fazer, a gente tem um monte, né? E aí quando bateu isso foi quando eu te procurei na primeira semana de janeiro, quando voltamos todos de recesso, você me atendeu e você me deu uma meta. Você tinha algum problema de saúde, João? Não, eu estava só com pressão alta, por causa do peso. Gordura no fígado também. Né? Gordura no fígado, mas não tinha diabetes. Perfeito. E aí você, qual foi assim, o que você, a maior resistência que você teve para com você mesmo de procurar uma ajuda que muita gente diz que é radical e tem sempre um monte de gente contra? Qual foi a maior resistência que você encontrou? Eu não tive resistência de procurar o processo bariátrico. A resistência como obeso foi... mas tá bom assim, por que eu preciso? Cara, eu gosto de comer. Eu vou parar de comer? Mas aí a gente tem que começar a pensar, eu tenho uma esposa e uma família bonita. Se amanhã eu não estiver aqui, quem vai cuidar? Eles vão chamar uma outra pessoa de pai? A minha esposa vai ter uma outra pessoa para chamar de marido? Não é sendo egoísta, mas você fala, mas se acontecer tudo isso, quem causou fui eu. E eu quero estar aqui, né? Eu quero fazer a festa de 15 anos da minha filha, eu quero participar do casamento dela, do meu filho. E como que eu vou fazer isso? Eu comecei a perceber que eu comecei a perder, com o meu filho mais velho, momentos de poder ir num parquinho, sentar com ele para brincar, porque se eu sentasse eu ia parecer um João Bobo. Aquela coisa gorda que não consegue ficar parado. Então eu evitava de ir para não passar vergonha, mas quem passava vergonha era meu filho. Então, por quê? Porque cadê seu pai? Tá lá no sofá. Tá assistindo televisão, tá comendo sentado no sofá. Então eu comecei a colocar isso na balança. Eles merecem isso? Não merece. Por que então realmente eu não começar a participar mais disso? Também eu tive esse apoio também da minha esposa, que também veio, a esposa da gente está nos momentos ruins e legais, só que ela também veio me trazer para a realidade também. Peraí, assim, para onde você quer parar? E medo? Você teve medo? Da operação? Do processo, da operação. Eu sempre falo uma coisa interessante, porque quando você opera, você cria muita expectativa em relação à cirurgia. E eu sempre falo, e te falei isso, que você tem que ter muito claro que a cirurgia só vai resolver o problema do seu peso. Os outros problemas vão continuar onde eles estão. Sim. Né? Então, que medos que você teve para tomar o processo e que medos que você teve do que poderia acontecer depois da cirurgia? Olha, eu vou te falar, e sendo sincero, eu não tive medo da cirurgia. Eu tive medo de não fazer a cirurgia quando eu tive que fazer o exame, o respiratório. Que eu tive muita pulmonar. Que eu tive muita dificuldade para fazer as bolinhas subir. Quando a gente, por quê? Porque é um esforço e a gente não tá, você não sabe que você não tá fazendo, você não tem mais aquela potência pulmonar. E aí você vai fazer esse exame e você fala, gente, eu tô mal. Ali, então eu não tive medo de fazer a operação. Depois que você tomou a decisão, né? Eu tive o medo de não conseguir fazer a operação. Entendi. E como foi para você escolher o seu cirurgião? Pra você escolher passar comigo? Como foi o processo para você? Para mim, eu passei por 3 consultas.
por 3 médicos diferentes. Todos me atenderam muito bem, me mostraram a clínica, me mostraram a parte, mas você me passou mais segurança em todo o processo e maior tranquilidade. Você em nenhum momento me passou o medo do que eu iria passar. E sim, você me mostrou um caminho de sucesso. E quando você passou todas as regras, vamos dizer assim, você quer fazer? As etapas são essa. Você lembra quais foram as etapas? A gente teve uma meta de peso, lembra? Sim, foram 10 quilos que eu tinha que perder. Você me deu, acho que se não me engano, 3 meses para perder. E eu perdi ela em 30 dias. Eu esperava que fosse um pouquinho mais. E aí eu te liguei, quando eu subi na balança, eu liguei para você e falei assim, me opera amanhã porque eu cheguei. E aí nós marcamos a operação. Já tinha feito todos os exames, já tinha passado pela psicóloga, já tinha tudo, as etapas já tinham sido feitas e só dependia de uma que era o emagrecimento. E como foi no dia da cirurgia, você lembra? O dia da cirurgia, depois você vai subir algumas fotos, tem uma foto minha na internação, já de avental, com um sorriso. Você estava tranquilo? Super tranquilo, com a minha esposa ao lado, e falei para ela, aguarde que vai chegar um novo homem na sua vida. E aí você operou, como foi aí quando você voltou da cirurgia, o que é que você sentiu? Você sentiu dor? Não sentiu dor? Eu lembro que eu saí do hospital com um vidrinho de Buscopan que eu não precisei abrir. Você não teve dor? Não, eu segui todas as suas orientações, os planos de alimentações. O único desconforto que eu tive foi soluço, porque aí você, como médico, vai explicar melhor, pelo menos a enfermeira falou assim, não, João, é que eles te inflam, e aí o gás, quando fecha, o gás está lá dentro. A cirurgia é feita por videolaparoscopia. A gente tem que injetar gás para ter uma cavidade, joga as pinças e vai vendo na câmera. E quando você joga aquela pinça, você irrita o diafragma, que é um músculo que a gente tem, e esse músculo é inervado por um nervo frênico, e se você, digamos assim, hipersensibiliza ele, pode dar o soluço, que é essa... Mas foi a única coisa... Foi pouco tempo, não foi? Foi, no primeiro dia, só indo no hospital, aí chamava o enfermeiro e falou assim, João, é simples. A rotopeida. Então foi muito descontraído, foi muito legal. As pessoas perguntam, João, você se arrepende? A minha resposta sempre é... Essa é no final, calma. Não, mas a minha resposta, se eu me arrependo, é de ter demorado para ter tomado uma decisão. João, eu ouço isso direto. As pessoas se arrependem profundamente de não ter feito antes, de ter perdido tanto tempo. E outra coisa importante que eu acho de frisar é que a ideia de que a bariátrica é para aqueles caras enormes, não. Bariátrica, como toda doença, você tem que tratar precocemente. Se o paciente atinge aquele nível de peso, né? Aquele índice, ele tenta emagrecer por um certo período e o tratamento clínico falha, e os trabalhos mostram que os tratamentos clínicos falham em 90%, 95% das vezes em 5 anos. Você tem que procurar o tratamento, porque quanto mais precocemente você trata a obesidade, no caso opera, você tem ganho de vida, você não causa danos à saúde e você vive melhor mais cedo. Você não precisa esperar chegar lá naquele peso enorme. No teu caso, teu peso era alto. Sim. Né? Você tinha 147 e agora você está com 71. Você perdeu mais da metade do seu peso. Sim. Você perdeu um João e um pouquinho. Sim, e tenho hoje, faço meu controle, não é que eu só emagreceu, não, já cheguei de 71, já fui para 73, 74, aí eu faço a minha análise, o que eu fiz? Eu não treinei essa semana. Aí quando eu vejo, volto à minha rotina, à minha alimentação, como de tudo e mantenho. E assim, para mim é muito bacana, principalmente quando a gente conta pessoas que fazem anos que não me vê. E aí é um choque. Como foi isso para você? Você teve dificuldade nos primeiros meses? Como foi os primeiros meses pós-cirurgia? Você começou a emagrecer? Você teve dificuldade de alimentação? Como foi? Não tive. Eu até, acho que eu brinquei com você, eu te liguei e perguntei se você tinha operado meu cérebro. Eu lembro disso. Porque eu não sentia fome. A parte, eu acho que, entre aspas, que o pessoal tem muito medo, mas e aquela dieta líquida que é o copinho de café? Cara, eu às vezes até pulava, porque você realmente não sentia. Tem fome, né? Isso é hormonal. Como a gente faz uma reconfiguração dos hormônios digestivos, você inibe
o hormônio da fome e estimula o hormônio da saciedade. Então você perde a fome ali naqueles momentos. Eu sempre brinco, os pacientes perguntam, você vai ter fome? Não, fome você não vai ter, você vai ter saudade da comida. Às vezes o seu cérebro, né, tem saudade de comer e tal, mas não tem fome, você come um pouquinho. É o pensamento do gordo ele. Mas isso vai mudando, né, João? Sim. Isso vai mudando. E então, às vezes as pessoas se preocupam com esse momento, mas ele é muito tranquilo, tá? E eu ficava com a nossa amiga nutricionista, a Andréia, que, cara, eu acho que eu devo ter sido o cara mais chato na vida dela, porque eu ia pro mercado e aí eu ficava, você pode comer isso. Aí, então eu ia procurando e ia mandando foto para ela se eu podia comer aquilo. Ela, não, esse ainda não, esse ainda não. Esse pode, João. Então, mas por isso que eu falei, eu fui um cara que também me cobrei muito em querer fazer as coisas certas. Se eu passei por aquele processo, vamos até o fim, porque senão a gente não vai conseguir chegar, né? E a sua equipe me ajudou e muito bem e com maestria. Então eu passei por tudo isso. Eu acho que em todo o processo, indiferente se vai ser com o Dr. Otávio, se vai ser com outro doutor, as pessoas têm que seguir realmente a orientação. Não imaginem que eu, como engenheiro agrônomo, sei um pouco mais do que o cara que me operou, ou eu sei um pouco mais. Não, você estudou para isso e eu coloquei a minha saúde e a minha vida nas suas mãos e acreditei naquilo que você estava fazendo. É por isso que é importante o que você falou. Você precisa escolher um cirurgião que você vai confiar, que você acha que tem um pensamento meio que parecido de vida. Pensamento meio, né? O que você falou para mim no consultório foi, João, isso aqui é um casamento. Você vai me ver daqui a sem alguns anos. É isso aí. Você pode separar da sua mulher. De mim você não vai separar. É isso. Você tem que voltar, a gente vai ficar conversando. Todo o problema que você tiver, você vai conversar comigo em relação a essa área para eu poder sempre te ajudar. É isso. Esse casamento com o cirurgião não tem direito a divórcio. Você pode separar da sua mulher. É isso aí. Que ela não me ouça, mas, né? Mas de mim não tem direito a divórcio. E aí nos primeiros meses você foi emagrecendo e você achou que não teve dificuldade? Não tive, na verdade você ainda também foi me estimulando, falando, João, agora você já pode começar a fazer uma caminhada leve. Aí eu contratei um amigo meu que é personal, que era da área da minha época de judô, o Shigeto Yamazaki. Ele foi até lá, fez os exercícios que você passava de, você pode fazer isso, então ele foi alinhando. Aí depois por distância de onde ele morava eu substituí. E entrei numa academia. A academia foi super bacana pelo seguinte: uma academia cheia, com muitas pessoas, mas ninguém sabia que eu tinha feito bariátrica. Então quando eu cheguei, você não sai da operação de 147, você não sai do hospital com 100, entendeu? Você sai com um pouquinho menos. Com um pouquinho menos, mas até você poder ser liberado. Então aí a perda começou a ser uma perda rápida, porque eu tô lá fazendo exercício, alimentação, tudo certinho. As pessoas chegavam pro personal e falavam assim, o que você tá fazendo com ele, cara? Porque semana passada ele tava de uma forma, ele tá outra. E aí ele não falava, e as pessoas iam falar comigo, mas diz uma coisa, o que você tá fazendo, né? Aí quando descobri aqui, eu fiz a bariátrica e tal. E aí você me liberou para fazer uma corrida. E aí eu fiz a minha primeira corrida em Alphaville, eu também ainda tava gordinho. Eu fiz 5 quilômetros em quase 1 hora. Mas aquilo também foi para mim chocante pela energia, e aí eu falei assim, me encontrei. Aí não parei mais. Eu lembro de uma mensagem sua perguntando se podia montar cavalo. Você lembra que você mandou mensagem? Mas posso montar cavalo? Eu falei, pode montar cavalo. Posso treinar judô? Então você é um exemplo de sucesso, porque você adicionou uma coisa que é fundamental e que é um divisor de águas, que foi o esporte. Você virou um esportista. Sim. Foi isso? Sim, mas eu acho que também é muito importante, até para quem vai ouvir isso para frente, mas eu não sou isso, eu sou obeso, mas não gosto de esporte. Cara, você não precisa correr, você não precisa fazer equitação. Procure algo que vai te dar prazer. Eu tenho um professor, um personal, que uma vez ele falou o seguinte, cara, se você andar 1 quilômetro, você já andou 1 quilômetro. Faça uma caminhada, ache alguma coisa, alguma atividade que você goste, uma bicicleta, uma natação. Vai ter algum esporte que você vai gostar e vai se identificar, mas faça. Nem que você tenha que jogar xadrez na praça, mas você vai então da sua casa até a praça a pé. Então procure o que vai te dar prazer. Tem muitas oportunidades, muito leque para essa pessoa entender. Quando você foi emagrecendo, qual era a sua sensação? Você emagreceu aí 10% no primeiro mês e foi emagrecendo. O que você sentiu de mudança assim na sua vida?
Cara, eu vou... Porque você mudou tua vida toda, né? Toda. Você mudou de profissão, só não mudou de mulher, que muita gente muda, você não mudou, tá? Mas essa daí antes de operar eu tive que fazer um contrato, Mas você mudou a tua vida inteira, né? Relacionado, você foi perdendo peso, foi mudando a vida, foi introduzindo várias coisas. Porque você vai começando a entender o que você precisa realmente para sua vida. E tem que abrir mão do que não te faz bem. Porque você vai começar a entender, peraí, isso aqui não me faz bem, mas eu preciso disso. Solta, deixa embora, fica com o que realmente vai fazer bem para você. Então, isso é bacana porque a gente fala da bariátrica, mas é o que você falou, engloba tudo, o seu modo de vida, como é a sua casa, e é super legal porque você vai, perdi 10 quilos, caramba, você quer uma coisa fantástica, que é simples? A minha maior felicidade foi cortar a unha do meu pé. São coisas simples que o paciente obeso vai perdendo, né? Eu sempre lembro de uma paciente que chegou para mim e falou dos medos que ela tinha de ir num restaurante e não caber na cadeira, coisas que quem não é obeso não entende. Porque às vezes o paciente resolve operar, aí fala, mas você vai operar, não precisa, ou tenta o regime. Mas ninguém sabe das mazelas, não só de saúde, mas na vida. Então você vai num restaurante, será que eu vou caber na cadeira? Vai no cinema, será que... Viajar de avião... Pedir um extensor, é uma vergonha. Avião, tinha que pedir extensor. Como que eu vou viajar de avião se eu não vou caber na cadeira e a pessoa do meu lado, eu vou incomodar? Quer dizer, são problemas que a pessoa vive, além da saúde, mas que impactam a qualidade de vida de uma forma dramática. E outra, né? O que acontece com o obeso? Né? É uma coisa engraçada, a psicóloga, o dia que eu fui fazer, ela chorava de rir comigo, né? A Gisele. Ela falou, o que foi, João? Eu falei, sabe qual que é o problema? Primeiro, hoje eu compro a roupa que eu quero comprar. Eu escolho, eu não tenho que comprar o que serve, tá? E os caras de roupa, parece que quer sacanear o obeso. Então eles fazem, as camisas que são grandes são floridas. Mas não chama atenção. Tem um logo desse tamanho. Então, porque o gordo já chama. Né? Se você coloca na rua ou num lugar um gordo e um careca e uma pessoa, vamos dizer assim, que seja perfeita, e alguém soltar um pum, quem foi? Foi o gordo ou foi o careca. Então tem esse negócio. Então, a gente tem que começar a entender a importância. É saúde, sim. A gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com as pessoas que são obesas, que aparecem em frente da televisão. Não, eu sou feliz. Mentira. Desculpa, eu posso falar. Eu tinha 147 quilos. Chegar uma pessoa enorme como eu estava, chegar a falar assim na frente de uma televisão, não, eu sou feliz. Mentira, sabe por quê? Porque a hora que desligar a câmera, essa pessoa vai para casa e vai comer um pote de sorvete. A hora que ela for cortar a unha do pé, ela não vai conseguir. A hora que ela for colocar um sapato, ela não pode colocar porque não consegue amarrar. Então, é mentira. Não acreditem nisso. Então, eu acho que o primeiro passo do obeso é entender que está doente. Primeiro passo, estou doente. Segundo passo, preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Sozinho eu não vou vencer esta doença, que é uma doença terrível no sentido que ela é cerebral. Você não consegue lutar contra os hormônios, o seu cérebro te sabotando a todo momento para você manter aquele peso ou ganhar mais peso. Esse entendimento, e às vezes, João, uma coisa que eu chamo a atenção, é que às vezes o gordo chega lá, o paciente tem obesidade, ele chega para mim culpado. Ele chega meio envergonhado de estar naquela situação. Sim. Entendeu? Então ele tem culpa, como se ele tivesse culpado. Então, agora, é engraçado que quem tem câncer não se sente culpado. Né? Se você tem uma inflamação, não estou culpado. Agora, o obeso, ele é tão estigmatizado e as pessoas têm tanto essa ideia errada que a obesidade é preguiça, não é falta de força de vontade, que não é. Quando a obesidade se instala, é uma doença que, por mais força de vontade que você tenha, você não consegue vencer sem ajuda. E não é vergonha, João, procurar ajuda. Como diz Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Procurar ajuda é um ato de coragem. Sim. Eu vou procurar ajuda porque eu sozinho não vou vencer essa doença. Isso é uma coisa que eu acho fundamental de frisar, que o paciente obeso ele não precisa sentir culpa, ele está doente. E essa glamorização da obesidade é porque hoje se ideologizou tudo. Então, de repente, a obesidade entrou em alguma ideologia que eu não sei bem qual é, e a gente vê pessoas falando, não, de alguma forma pode ser legal ser gordo. Não, ser gordo não é legal porque não pode ser legal estar doente.
Estar doente nunca é legal, em nenhum sentido. Quem está doente mentalmente não é legal, quem está doente fisicamente não é legal. E obesidade é uma doença, então nunca é legal. Sim, e geralmente quem vai falar que não pro gordo, que não, você tá bem, não sei o quê, não é um outro gordo, é um magro. Mas às vezes porque ele não tem a noção do que aquela pessoa tá passando. Ela tá essas achando... pequenas, além da saúde, né, João? Essas pequenas coisas do dia a dia. Sim, e hoje, você falou no isso aqui, celular, rede social, nós estamos falando há 20 anos atrás, você não tinha. E hoje a pessoa tira uma foto e manda, e vai chegar naquela pessoa obesa assim, pô, estão tirando sarro de você lá, porra, falaram de você lá, ou, pô, tiraram uma foto com o seu bumbum lá aparecendo a hora que você abaixou. Então, quer dizer, aquelas pessoas não entendem o mal que está fazendo para isso. E é o que você falou, então quando essa pessoa chega no consultório, ela está se sentindo um lixo. Ela às vezes tem vergonha, ela tá culpada, tem pacientes, outra engraçada, tem pacientes que chegam lá falando pouco, a gente conversa, fala, resolve operam, emagrece. E às vezes demora 3, 4 meses para voltar, às vezes o paciente volta falante, feliz, eu falo, nossa, como você tá falante, né? Quer dizer, a pessoa volta reprimido, oprimido pela essa situação da obesidade e muito culpado, né? Então é uma única doença que eu conheço que o paciente fica culpado. Sim. Não, mas eu acho que é interessante que a pessoa, que você falou, ela tem que entender o porquê que ela chegou naquilo lá, o que é a válvula que faz ela ir lá se alimentar errado, ou aquilo lá. Se ela vai resolver essa válvula depois de operar, não sei se ela vai conseguir. Às vezes é uma coisa que ela realmente não vai conseguir, mas ela tem que substituir aquele gatilho por algo que seja bom. Então, por exemplo, quando eu tenho, como eu falei para você, o que era? De repente alguma coisa na vida profissional, alguma coisa na vida financeira, que vinha tudo, porque assim, eu descobri na mesma semana que minha esposa estava grávida, a gente estava desempregado, na mesma semana minha esposa estava grávida e meu pai com câncer. O mundo fez assim. Né? Então, onde era a minha válvula de escape? Comida. Então, hoje, qual que é a minha válvula de escape? Eu não tenho, continuo tendo alguns problemas? Lógico que tem, todo mundo tem. Sempre. Mas aí vai de como eu vou tratar isso. O que eu faço? Boto meu fonezinho de ouvido, minha capinha, e vou correr 5 km, vou correr 10 km. Por quê? Minha cabeça vai oxigenar tanto que eu volto com a solução daquele problema. E outra coisa importante que você falou é isso, às vezes as pessoas passam por situações na vida e elas encontram um desequilíbrio alimentar e se instaura uma obesidade, uma doença. E isso não define você. Aquele momento que você passou, aquele período, por um problema familiar ou por algum outro problema que fez com que você adquirisse uma doença, que é a obesidade, isso não define você. Existe maneira de tratamento. Eu acho que a cirurgia bariátrica te dá essa oportunidade. Sim. É uma nova oportunidade de você fazer como você fez, dentro de todas as imperfeições humanas, porque perfeito só os deuses gregos, né? Dentro de todas as imperfeições da vida normal, mas de atingir algum equilíbrio. Você tem 5 anos de cirurgia, João? Sim. E você está com peso de 71 estabilizado. Vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Já cheguei a 69. Né? Não, um pouquinho que é normal, um pouquinho de reganho depois de 2 anos, que é o natural. Agora você imagina, João, se você não tivesse operado, que peso você estaria? Porque às vezes na verdade, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Porque eu lembro que quando estourou a Covid, eu liguei pro doutor, falei, eu corro risco. Eu lembro. Aí você falou assim, correria se você não tivesse operado. Se não tivesse operado, tivesse gordo, exatamente. Que é uma doença porque o Covid, ela provoca uma grande inflamação. E o paciente gordo, ele é naturalmente inflamado. Por isso que o obeso é muito mais suscetível à grande repercussão inflamatória do Covid. Então era um público de risco, né? Muitos obesos faleceram, infelizmente, por causa dessa. Sim, eu tive Covid, doença, eu tive Covid na véspera de uma viagem. E foi tranquilo, né? E eu descobri, porque eu tive que fazer um exame no laboratório para poder viajar, que era avião. Eu falei, não, mas isso aqui está positivo com negativo? Eu não entendi. Ela falou, não, o senhor está com Covid. Mas eu não tinha nada. É lógico, não pode ser porque eu era gordo ou magro, mas eu imagino o seguinte, muito é pulmonar. Se quando eu fui fazer meu exame para operar eu não consegui, eu sofri reduzida, você imagina se eu tivesse. Eu não sei se eu estaria aqui hoje. Mas sabe como que eu passei? O que eu fiz nos dias que eu tive que ficar em casa?
corri na minha esteira. Se foi loucura, não sei. Levei de boa, não me senti mal. Fui lá, fiz minha caminhada, falei, cara, eu vou manter. Vou fazer aqui. Na semana seguinte eu viajei. E hoje você come de tudo? Como de tudo, como de tudo. Alguma coisa que você acha que você tem alguma sequela da cirurgia, alguma coisa negativa, alguma coisa que você acha que tem algo que te incomode? Tem, eu vou te falar, tem. Quando eu tenho que ir em algum lugar ou na casa da minha mãe, que ela faz aquele maravilhoso camarão na moranga, e aí eu não posso comer como um gordo. Só come um pouquinho. Não, mas não é um pouquinho, é o suficiente. Claro. Eu prefiro corrigir, porque a gente não come pouco. A gente come o necessário. Sim, a quantidade. Tá? É que antes a gente comia muito. Né? Então não precisa, é o que eu falo, como de tudo, como hambúrguer, como pastel, só que você começa também a ser mais seletivo. Como salada, tem nutrientes que às vezes tem tal legume ou tal verdura, não tem. E daí? Mas se eu gosto daquele tomate, se eu gosto daquele alface, eu vou comer. Não vou encher meu estômago com aquilo lá, porque eu preciso guardar um pouquinho de espaço pro arroz com feijão. Mas eu como de tudo, como a minha saladinha. Aprendi, não bebo enquanto eu tô comendo, então primeiro eu como, tal, depois de um tempo eu vou lá e tal. Então é uma reeducação. Tem que se reeducar. É uma reeducação. Mas não me arrependo nem um minuto do que eu fiz. Não tenho problemas. Hoje eu tomo minhas vitaminas, mas é o que eu falei, é o que eu falo. Você prefere tomar vitaminas ou você prefere tomar remédio para o resto da sua vida para controlar diabetes e pressão, e assim mesmo não vai te garantir que daqui uma semana você não tenha um infarto? Eu prefiro tomar vitamina. Fora a vitamina, você precisa tomar alguma coisa? Não, eu tomo a única coisa ruim, só que você perguntou, é a tal da injetável. Que é uma vitamina que às vezes quando baixa... Que é de 3 em 3 meses. B12, para manter a B12, que eu acho muito importante, manter a vitamina B12 alta. E alguns pacientes têm um pouco de deficiência dessa absorção. E eu acho que realmente uma injeção a cada 3 meses vai muito bem. Eu tomo. E dói um pouquinho. Só porque ela arde um pouquinho mais assim. Para não dizer que a gente não falou das dificuldades. É isso só aí, não. É porque depois vão falar que vão xingar a gente. Mas espera aí. Em 3 meses você já esqueceu que aquilo lá dói. Você já sabe o que você foi. Mas aí a dor você só vai lembrar depois de 3 meses. Mas é uma coisa que é momentânea. Eu já saio de lá, por exemplo, eu vou na farmácia, tomo a injeção e 1 hora depois eu tô correndo no parque. Então não é nada assim também, morri, né? Mas a minha vida hoje, cara, é maravilhosa. É maravilhosa. Eu falo a vida sexual, a vida com a família, com os meus filhos. Tudo, cara. É totalmente diferente. Você acha que tudo para você melhorou? Eu não tenho dúvida disso. Tá? Que a pessoa que teve mais medo e que foi contra a minha operação foi minha mãe. Por quê? Porque ela tinha medo de... Ela tinha medo de me perder. De você morrer. Porque meu pai já tinha partido, eu fiquei como filho único, ela tinha medo. Hoje, se você perguntar para ela, ela fala assim, graças a Deus que você fez. Mas são medos naturais, normais que as pessoas têm na hora de operar, porque é uma cirurgia. Sim. Não é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia relativamente grande, que a gente faz uma mudança no tubo digestivo, que precisa ser feito com vários cuidados, em mãos experientes, mas que esse resultado é o resultado do dia a dia de quem opera sempre. Né? Os resultados que a gente vê a transformação que isso causa na vida das pessoas positiva. O dia a dia dos meus pacientes ia me falar isso que você está me falando. Não me arrependo, mudou minha vida. As histórias mudam um pouco, mas a alma da história é a mesma. É mudança para melhor. As pessoas mudam para melhor. Elas, em geral, é o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas chegam com algum medo. E alcoolismo? E voltar a ganhar. Olha, acontece. Tem lá 4% dos pacientes pode desenvolver uma compulsão ou outra compulsão, pode. Agora, o grosso, a maioria absoluta, são histórias de sucesso. Mas você sabe que quando eu estava vindo para cá, eu pensei num paralelismo sobre isso. Tenho o alcoolismo, eu tomo meu vinho, tá? Você pode tomar tudo, mas né? Por exemplo, normal. Eu larguei o meu refrigerante por coisa minha. Mas quando a gente fala em percentual,
Por exemplo, meu nome é João Paulo Yoshioka, né? Aí as pessoas, mas eu sou filho adotivo, tá? E eu já ouvi, tá? Quantos filhos adotivos, um percentual que se revoltam e não sei o quê. Então, se você for levar por isso... Não se adota. As pessoas não vão parar de adotar, exatamente. Então, é a mesma coisa. A mesma então, gente, vai ter gente que vai... Agora tá bom, vai ter gente que de repente não se adaptou. Mas por que não se adaptou? Não é por causa da bariátrica, mas aqui. Por isso que o preparo... Né, eu acho o antes e o depois. E a sensibilidade, isso é uma coisa muito importante que eu acho que eu desenvolvi, que é a sensibilidade de entender aquela pessoa que está vindo, ver se ela realmente está pronta ou se a gente precisa trabalhar um pouquinho. Tem pacientes que vêm, João, que fala, quero operar, eu converso um pouco, fala, faz o seguinte, vamos passar na psicóloga um pouco, para você amadurecer melhor a ideia. Mas a meta isso que você passa também é muito importante. Eu vou falar para você também, eu assisti muito o Quilos Mortais com o Dr. Nau antes da operação. Tá? E é chocante, porque assim, você vê aqueles super obesos, né, que nós estamos falando de mais de 300 quilos ali, são caras muito mas você faz um paralelismo e fala assim, não estou muito longe, tá? Mas o que ele faz? Você tem que emagrecer X, tal, lógico, por segurança para ele poder operar, mas também isso vai demonstrar se aquela pessoa realmente quer estar preparada para aquilo. Teste de comprometimento. Então, quando você me passou os 10 quilos para perder, não foi só o negócio do espaço ou não sei o quê, mas também para mostrar, será que ele realmente quer? Tanto que você me deu 3 meses e eu emagreci isso em um mês. Foi, sim. Em um mês, eu fui lá, fiz dietinha líquida. Quando eu cheguei próximo, assim, agora eu vou fazer a dieta líquida com sopa, tal. Cheguei. A primeira coisa que eu fiz, te liguei. Você falou, toma um passo que eu quero ver. Uma semana depois a gente operou. Não, mas é isso mesmo, é um teste de comprometimento. Então, é muito importante esse preparo para ver se o paciente está preparado, se ele consegue seguir em frente, porque a maioria das pessoas, pelo menos na minha experiência, elas aproveitam essa chance. E vão, e tem um ganho de vida espetacular. E, às vezes, até você me mandou essas pessoas, às vezes, quando um ou outro fala mal da cirurgia, que a cirurgia é isso, aquilo, mas... é uma grande desinformação, a pessoa que não entendeu o processo. Você é protagonista da sua história. E você tem o direito de ser protagonista da sua história. Né? Então, a cirurgia é você entender que o paciente está pronto para assumir a responsabilidade da vida dele. Sim, mas eu acho que é muito importante as pessoas que vão nos ouvir, quando ouvir pessoas, ouça também o outro lado. Mas quem vai te falar isso vai ser o seu cirurgião, o seu médico. Eu ouvi o fulano. Cara, hoje tem tanta... Se você pega celular, entra aí, tem tanta coisa. Você coloca assim, digita no Google unha encravada, vai aparecer gente que morreu com unha encravada. Então tem que entender o que você vai acreditar. Peraí, a pessoa está falando que se arrependeu de fazer a bariátrica. Por que se arrependeu? Qual o motivo? Eu não estou emagrecendo, eu não sei o quê. Mas espera aí, você está fazendo correto? Como que é a sua vida do dia a dia? Qual é a sua dinâmica? Você faz algum esporte? Cara, eu lembro a primeira vez que eu tive dumping. Eu te liguei, inclusive. Eu estava num hotel, a minha esposa foi lá e pediu creme brulee. Quase não tem açúcar naquele negócio. Mas eu ainda estava conhecendo a dinâmica do pós-bariátrico. Se adaptando, exatamente. Aí eram uns potinhos, que era um negócio de um chefe lá, tudo bonitinho e tal. Eu peguei uma colherzinha de café, ok, muito bom. E ela comeu. Isso no almoço. À noite a gente estava no hotel, eu falei, vou pedir um pra mim, né? Veio o pensamento do antigo João Paulo. Pedi, veio lá. Como é líquido e doce, vai embora. E aí a gente com os amigos, começou a me dar aquele suador na mesa. Falei, deu ruim. Fui sair do restaurante, como era um hotel, fui para a área da piscina, que era a área aberta, porque dá um calor. Falei, já entendi. Fui deitar, porque é o que a gente tem que fazer, esperar passar. E depois eu falei, foi o dumping. Falei, não, eu já entendi o que foi. Então aí você come. Eu posso comer? Posso, mas eu não preciso comer 5 potinhos. Exatamente. Eu posso tomar um sorvete. Quando eu vejo que é muito doce, tá ótimo. Então você aprende. E outra, é tão engraçado que você começa a até se alimentar melhor com coisas melhores. Porque você começa a entender o seguinte, eu já tenho um estômago, vou colocar porcaria para comer? Nada. Mas eu tenho o dia melhor para comer um cachorro quente e tal. Lógico que tem.
Mas vida normal, né? normal. Vida normal. Mas se eu vou comer um churrasco, eu vou comer a carne que eu gosto. É vida normal. E você tem que ter essa readaptação, essa reeducação, onde você vai entendendo o que te faz bem e o que não te faz tão bem. Isso. Né? E aí você vai se equilibrando. João, o que você diria para uma pessoa hoje que tá pensando em fazer bariátrica? O que você diria para ela? Tô pensando, tô na dúvida. O que você diria para ela? Procure pessoas que já fizeram e que tiveram sucesso. Porque a gente conversar com pessoas... ou você pode procurar também as que tiveram insucesso. Porque se teve insucesso, é porque fez alguma coisa de errado. Entenda o que essas pessoas fizeram de errado. Tá? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando o seguinte, um empresário. Eu vou perguntar para aquela pessoa que não teve sucesso como empresário, o que ela acha da minha ideia. Se ela falar que a minha ideia é ruim, eu vou fazer, porque ele não teve capacidade de fazer. Então, o do bariátrico é o mesmo sentimento. Converse com os dois lados. Pergunte para a pessoa que está falando mal da bariátrica, mas não acredite nela. Tire sua conclusão. Procure também quem fez. Hoje, o Instagram está cheio de pessoas boas falando sobre a bariátrica e mostrando da onde saíram e onde estão. E o que estão fazendo. E essas você não vê nenhuma falando mal ou falando porque meu cabelo caiu, não sei o que, aqui, meu cabelo tá aqui. Mas siga 100% orientação. O que você teria feito diferente aí na sua jornada, desde o começo até quando você emagreceu? Você diz depois da operação? Ou antes ou depois, teria feito alguma coisa diferente? Ou você acha que o seu caminho foi um caminho bacana dentro das possibilidades humanas? É que se a gente fala antes, é simples, eu fazer não engorde. Não, digo, mas depois que você engordou e decidiu operar, o que você teria feito diferente? Você engordou e decidiu operar. Aí você começou o processo, que é o processo de se transformar. De ir pré-operatório, escolher, opera, recupera. Então, como eu vejo... Você teria feito alguma coisa diferente ou você acha que o seu caminho foi bacana? Então, eu acho que o meu caminho foi bacana porque como que eu vou comparar? Claro, não. Tá? Porque às vezes as pessoas têm, faça isso, fiz diferente aquilo. Só uma reflexão. Eu acho que é o seguinte, eu sou um exemplo de um sucesso. Sem dúvida. Poderia ter feito alguma outra coisa 76 quilos. Poderia ter feito algo diferente? Não sei. Porque eu cheguei no que eu queria. Você chegou para mim, João, quanto você quer chegar? Eu falei, 78 quilos. Por que 78 quilos? Que era o peso que eu tinha quando eu competia. Ali era a minha referência. Uhum. Hoje eu peso 71. Vou até 73, eu já cheguei aos 78, falei, opa, não quero. Vou voltar. Tomo meu vinho, tomo meu chopinho, preciso sair travando as pernas? Não preciso, mas isso é de cada pessoa. E vou te falar, o cara que gosta de tomar vinho vai ser bom que ele também vai economizar, porque com 2 taças ele já está satisfeito. Você faz algum acompanhamento psicológico? Não, hoje não. Você fez? Sinceramente, não. Você não sentiu necessidade? Não, por quê? Eu acho que aí vem um caso específico meu. Como eu fui esportista, então eu não fui gordo e fui procurar uma operação. Eu era magro, sempre fui magro, engordei e operei. Então eu tive a consciência dos dois lados da moeda. Então hoje eu falo o seguinte... Você quer voltar a ser aquilo? Você sabe o que é bom ser magro? Você sabe o que é ser gordo? O que você quer? Você traz aquele momento de você gordo sempre junto de você, né? Para se lembrar do que era ser gordo. Eu tenho uma calça guardada. Isso é importante. Eu não posso esquecer. Para se lembrar de onde você veio. Eu tenho coisas na minha memória. Não foi fácil para chegar até aqui. É isso aí. Eu lembro que eu fui numa loja de roupa. Isso me marcou muito. Porque é o que você fala, se o gordo o obeso, tem vergonha de ir ao médico, que vai o ajudar, imagine a vergonha que a gente tinha para comprar roupa. Porque eu chegava numa loja, o cara falava assim, fulano, pega aquela camisa tamanho especial, porque ele não vai lá e pega, ele grita pro outro cara pedir para você para pegar.
A loja para, pô, tamanho especial, é lógico, qual o tamanho desse cara? Entendeu? Então, são coisas que é o que você falou, vai machucando. Vai machucando. Eu quero ouvir isso de novo? Não. Mas a culpa é daquele cara? Não, eu cheguei naquilo. O cara é um ignorante. Infelizmente, mesmo se eu estiver magro, eu posso chegar lá e ele me atender de uma forma também horrível. Mas a diferença, João, é que quando você está magro e você está bem com você, eu não preciso você dele está bem com a tua autoestima, o que ele faz não vai te machucar. É isso aí. O que ele faz, mas quando você já não está bem com você, você já não tem sua autoestima está abalada, a gente vê isso muito em mulher, que é mais sensível, né? E aí essas coisas machucam tremendamente a pessoa. Nessas pequenas coisas do dia, que às vezes as pessoas fazem até sem perceber, não necessariamente há uma má intenção de quem faz isso. Sim. Mas acontece a todo momento. Então o paciente obeso ele fica ali massacrado pela essa sensação de ser julgado e recriminado a todo tempo. É isso aí. E às vezes ele não tem essa coragem de ir procurar ajuda, porque ele acha que... E aí ele passa às vezes em vários médicos, os médicos, você precisa emagrecer. Todo mundo fala isso para ele, ele não consegue. Ele se sente aquele sentimento de fracasso, né? E aquele sentimento de opressão. E o que eu chamo a reflexão, o paciente obeso, é que a obesidade é uma doença, gente. Obesidade não é culpa do paciente dele estar obeso. É uma condição que ele adquiriu e que se estabeleceu e que ele vai ter muita dificuldade, para não dizer que é impossível. Como tem muitos ignorantes que escrevem lá, você foi pelo caminho mais fácil. Não fui pelo caminho mais fácil. Eu fui no caminho depois porque ele não sabe a sua história. Você sabe por onde eu já passei? Você sabe quais terapias ou coisas que eu já tentei fazer até chegar ali? Não tem. Não tem fácil. Só uma pessoa que não tem ideia do que está falando fala isso. Mesmo a bariátrica, se depois de 2 anos você vai emagrecer, vai. Mas se você não mudar o seu estilo ou sua forma de pensar, depois de 2 anos você engorda. O estômago dilata novamente. Na verdade, o que acontece? Você tem o que a gente chama de lua de mel com a cirurgia. O que é a lua de mel? O paciente ele opera, aí você tem uma grande produção de hormônios da saciedade e uma pequena produção de hormônios da fome. Então isso faz essa reconfiguração hormonal daquela lua de mel, onde o paciente vai perder a fome e vai emagrecer. Só que depois de 2 anos, o organismo dá uma equilibrada, a gente se adapta. E aí o paciente precisa começar a colaborar. Ele precisa mostrar que ele aproveitou aquela oportunidade para ressignificar a vida dele em termos de estilo de vida, em termos de reeducação alimentar. Isso é que é muito importante chamar a atenção. Então, depois de 2 anos, você precisa manter ali o que você conquistou. E você vai manter como uma pessoa normal, com a vantagem que você vai comer menos e que você vai estar com os hormônios calibrados para te manter magro. Então, quando o paciente reengorda, é que houve uma falta, digamos assim, de gerenciamento adequado daquele pós-operatório por vários fatores também, né? Então, que é muito importante o paciente entender que aquela nova oportunidade você tem que aproveitar, porque depois você não dá para ficar reoperando, as cirurgias chamadas revisionais são muito complexas, os resultados são muito ruins, não são bons, então o importante é aproveitar essa oportunidade que a operação bariátrica dá. Sim. E uma coisa que eu fiz questão foi doer no bolso. Doer no bolso? No bom sentido, tá? Eu tinha até o convênio, mas eu lembro que... Não, eu vou pagar. Alguma parte eu vou ter que pagar. Porque senão eu tô falando João Paulo. Será que eu teria dado valor realmente? Quanto custou X? Cara, tá lá, eu trabalhei pra fazer aquilo lá. Por que eu não quis fazer? Eu falei, por que eu não quis fazer o balão? Porque, pô, e de repente se der errado? Então já vamos resolver. O balão, na verdade, o balão é como uma dieta, né? Você emagrece, mas você não reconfigurou os hormônios. Quando você tira o balão, qual que é a interpretação do seu cérebro? Passei fome, 6, 8 meses. O que eu vou fazer? Muito hormônio e isso da se fome, você levar pouco a sério. Hormônio da saciedade. Então, os trabalhos mostram que em 5 anos, 90, 95% dos pacientes têm aquele peso ou mais. E o que acontece? E hoje as pessoas já descobriram também como burlar. O cara come em pé, pega lata de leite de moça. Então, quer dizer, infelizmente, às vezes as pessoas usam a inteligência para dar aquela burlada em vez de pensar, pô, como que eu posso fazer aqui para potencializar a minha perda? Então, eu lembro muito que eu pesquisava muita coisa. Como eu posso perder mais rápido?
qual exercício que eu posso fazer? Então, as minhas pesquisas foram voltadas para o meu bem-estar e a minha saúde para potencializar a meta que eu queria chegar. E à toa que é um caso de sucesso, né? No seu caso. João, obrigado, super obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo. Eu acho que isso é muito útil para muita gente que está pensando em operar, para reforçar os contratos das pessoas com elas mesmas no pós-operatório. Pô, preciso ser uma pessoa comprometida para manter aí os bons resultados ou atingir os bons resultados de uma operação bariátrica. Eu que agradeço, eu também fiz um Instagram para mostrar essa história, porque, reforçando, pessoas, gente, procurem um profissional, não ouçam pessoas que fizeram e tiveram insucesso. Existe porcentagem para isso? Existe, mas entenda o porquê. Por que que não deu certo para aquela pessoa? Ela seguiu realmente as orientações? Ela mudou o estilo de vida dela? Pô, não adianta a pessoa falar que a bariátrica deu errada se ela não tem uma vida regrada, correta. Ela vai voltar ou a engordar novamente ou vai fazer mal para ela, mas pelo modo de vida que ela está escolhendo tomar. Não é culpa da bariátrica. João, obrigado. Aparece lá no consultório para a gente botar os exames em dia. É que a mulher já brigou. Obrigado por tudo. Obrigado Eu que agradeço. Parabéns pelo seu resultado. Obrigado. Abraço. Senhores, obrigado aí por ter acompanhado. A ideia, nosso bate-papo, a ideia é sempre através de histórias de vida, de histórias de transformação, a gente inspirar outras pessoas e fazer quem já operou ressignificar os seus contratos com eles mesmos para poder ter histórias de sucesso na jornada de transformação pós-emagrecimento de uma operação bariátrica. Obrigado.